Bem-vindo, bem-vinda ao programa Claramente. Esse é um programa sobre educação em saúde mental. Hoje e no próximo programa, na semana que vem, vamos refletir sobre o perdão. Então teremos hoje a parte 1 desse tema que eu intitulei O Perdão Não É de Graça, e na próxima semana teremos a parte 2 com esse mesmo título, O Perdão Não É de Graça. Nos acompanhe também em nosso site e nas nossas redes sociais. É o perdão de graça? Perdão tem que ver com justiça? O que é mais difícil? Perdoar o erro da pessoa? Ou perdoá-la porque ela não é o que você gostaria e sonhava que ela fosse? Vocês entenderam o que eu disse? Uma coisa é perdoar o ato da pessoa e a outra é perdoar a pessoa que não encaixou no seu sonho. Será que o perdão é algo grátis que distribuímos por aí, como esses indivíduos que ficam entregando folhetos de propaganda nos semáforos? Existe limite para perdoarmos? Há situações em que não cabe o perdão? Será que perdoar é algo para fracos e dependentes? Será que quem perdoa esquece? Ou lembra para resolver bem? Viver com mágoa sem perdoar adoece a pessoa que não perdoa? Afinal, o que envolve o perdão? Um cônjuge traído tem que perdoar e tem que reconciliar-se com o adúltero? O que se perde com dar o perdão e o que se perde com não oferecê-lo? E o que se ganha também? É o perdão algo injusto em certos casos, como perdoar um estuprador de jovens, perdoar um marido, uma esposa que repetidas vezes trai, perdoar políticos que roubam sistematicamente até serem provados culpados? O que é perdão? Uma boa definição de perdão foi apresentada pela doutora Patrícia Matos, psiquiatra que coordena o PROVE. PROVE significa Programa de Atendimento e Pesquisa em Violência da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu vou colocar uma definição que ela permitiu usar nesse programa, que ela usou num congresso que estivemos juntos recentemente, um congresso de mulheres. Ela disse assim, sobre perdão. Perdão é a disposição para abandonar o direito ao ressentimento, ao julgamento negativo e à indiferença em relação a alguém que nos feriu injustamente, encorajando qualidades desmerecidas como compaixão, generosidade e até mesmo amor por tal pessoa. Eu queria voltar nessa definição para a gente pensar em 3 coisas que ela fala no começo dessa definição. Quer ver? Olha de novo na tela o conceito que ela colocou. Então ela diz assim, que perdão é disposição para abandonar o direito ao ressentimento. Perceberam isso? Você tem direito a ficar ressentido, você abandona isso. Segundo, perdoar é você abandona o julgamento negativo. Você não para de julgar a pessoa negativamente. E terceiro lugar, você abandona a indiferença para com essa pessoa que realmente feriu injustamente. Então, você vê que tem uma atitude que não é fácil em muitos casos para viver o processo de perdoar. Ainda segundo a doutora Patrícia, a paz de espírito é mais frequente para aquele que perdoa. E o perdão não tem que ver com justiça. Vamos ver isso mais adiante. Agora eu queria a gente pensar um pouquinho sobre o que o perdão não é. Eu vou usar de novo as ideias da doutora Patrícia e ela explica o seguinte: o perdão não significa tolerar a injustiça, não significa esquecer, não significa abrir mão do direito de justiça, não remove a dor do passado, apenas a dor do futuro. Não significa isentar o malfeitor, não significa encorajar a repetição do mal feito.
ela cita a recomendação do Deus Criador na crença judaico-cristã, como está lá no livro de Levítico, no Antigo Testamento, na Bíblia, que fala sobre evitar o ressentimento que ocorre quando não há perdão genuíno. Então, o texto bíblico diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra teu próximo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levítico, capítulo 19, o verso 18. Quando alguém comete um ato abusivo contra você, como, por exemplo, furtar alguma coisa sua, um objeto seu, ou agredir você com palavras, ou agredir fisicamente, quando traz sua confiança, seja no casamento ou em outro tipo de relacionamento em que a confiabilidade é fundamental, quando mente para você, tudo isso produz uma perda. Quando um cônjuge traz seu sonho de comunhão agradável, quem sabe porque é imaturo o suficiente para não saber amar, pode ser, ou talvez, uma pessoa impulsiva e autoritária, ou talvez é dependente, ou independente demais, ou é frio, ou é pegajoso. Onde fica o perdão? O que ele promove quando praticado? Será que o perdão amadurece a pessoa faltosa? Será que muda o outro a quem se perdoou? O perdão não muda necessariamente a pessoa ofensiva que foi perdoada, não obrigatoriamente. Em alguns casos espetaculares de perdão, o ofensor pode até decidir mudar para melhor pelo impacto exercido sobre a sua consciência como resposta do perdão imerecido que ele recebeu. O amor do perdoador pode causar, vamos dizer, um tipo de constrangimento no ofensor. E assim ele pode decidir mudar para melhor. Interessante que tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? De que o amor de Cristo nos constrange. Constrange como assim? É quando você medita no que ele fez, como que um Deus vem a esse planeta e recebe cusparada no rosto, né? E recebe, é crucificado e é perseguido, e ele fez isso gratuitamente por amor pela humanidade. Isso constrange no sentido de você poder decidir: eu quero servir a esse líder, esse grande Senhor. Um escritor jornalista comenta sobre um ex-prisioneiro de uma penitenciária que, após passar muitos anos ali detido, ele conseguiu a liberdade. Ele havia perdido tudo e, ao sair da prisão, só tinha a roupa do corpo. Aí ele foi andando pela cidade, saiu pelo portão lá da penitenciária, foi andando pela cidade à procura do que fazer, de como reconstruir agora a sua vida depois de décadas dentro da prisão. Como adquirir comida, como conseguir um trabalho, como conseguir um local para morar, como conseguir dignidade. E um líder religioso católico de alto nível eclesiástico naquela localidade o hospedou em sua residência paroquial, cheia de obra de arte, castiçais de prata, cálices caros. Ele abrigou o ex-preso e lhe deu comida, um quarto confortável para ele pernoitar. Na manhã seguinte, quando o líder religioso acordou e foi procurar o homem, ele já havia saído cedo. O líder viu que havia sido roubado de vários objetos de valor e entendeu que aquele homem havia feito isso. Poucas horas depois, a polícia bate à porta desse líder, trazendo um homem e um saco cheio de castiçais de prata e outros objetos valiosos. E perguntou se aqueles objetos eram desse líder religioso. E ele disse que sim. E ele havia escutado esse líder na noite anterior, havia sentado com esse homem, escutou toda a história dramática desse ex-detento, ouviu como que ele havia sofrido na prisão, na vida em geral. E aí a polícia que prendeu esse ex-presidiário disse que não fazia sentido ele portar objetos valiosos num saco, e ao prender esse homem, o homem disse que aquilo era da casa paroquial. Ele admitiu, lá da casa paroquial. Os policiais perguntaram então ao religioso se queria que prendesse, levasse para a cadeia aquele homem para ele ser julgado num tribunal. O religioso
olhou para aquele homem com misericórdia, olhou para aquele ex-detento, esperou um pouquinho e disse aos policiais: pode soltá-lo, eu dei essas coisas de presente para ele. Aquela atitude do religioso produziu uma consternação no ex-preso, causou uma reação emocional e espiritual profunda naquele homem, de tal modo que ele saiu dali e decidiu viver o resto da vida para ajudar pessoas a serem honestas. A doutora Patrícia, então, afirma o seguinte: o milagre transformador do perdão depende da compreensão do passado, presente e futuro do ferido e do agressor. Mas há pessoas que não se importam se são ou não perdoadas. Elas simplesmente não se importam. Continuam em seus erros seguidamente, ou com frieza para com a justiça, a verdade e o bom senso, ou seguem com arrogância, com prepotência, com ironia e sem o mínimo sentimento de remorso. Algumas delas são pessoas com transtorno de personalidade. Podem ser também pessoas dominadas por suas emoções e desejos mais instintivos e primitivos. Repetem os mesmos erros porque querem obter o que desejam de qualquer maneira. O perdão não muda a pessoa que o recebeu porque ela pode não estar interessada nele, mas sim no objeto do seu desejo, geralmente obsessivo, a ponto de ficar cega e agir possuída pelo desejo, que pode ser saudável até, como obter afeto de alguém, mas que muitas vezes se converte numa busca irracional. Nesses casos, ela não se preocupa com o perdão que é oferecido pela vítima a quem ela machucou, mas em ter o que quer, custe que custar. Isso é fruto de uma mente adoecida. Mas o perdão, oferecido gratuitamente, pode ser um ingrediente importante para que a pessoa ofensiva, em algum momento da vida, reflita sobre seus erros, os reconheça, admita que errou, aceite o perdão e obtenha serenidade. Isso é fruto de uma mente saudável. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já com o tema do perdão. Fique com a gente, você vai aprender mais algumas coisas importantes sobre o que é o perdão, como perdoar. Fique com a gente, até já.